Olá! Você deve estar aí se perguntando, né? Que raio de franja é essa que ela tá usando? Tá feio, né? Tá bom, é porque fui eu mesma que cortei. Eu resolvi entrar num desses canais de vlogueirinhas aí que corta a franja e fica perfeito, né? Aí eu falei, se elas conseguem, eu também consigo. E eu tava errada, né? Elas conseguem, mas eu parece que não consegui. Mas enfim, se você não gostou da minha franja, fica aí com a vinheta então, né? Enquanto você vai vendo a vinheta, eu vou me preparando psicologicamente para fazer o vídeo que essa franja feia aqui. Seja bem-vindo novamente aqui ao meu canalzinho e hoje a gente vai fazer a segunda parte do vídeo sobre classes gramaticais. Agora faltando 4 pra gente falar, né? Mas antes eu quero dar uma pequena recapitulada do que são as classes gramaticais, bem rapidamente, tá? Pensa que são profissões. Tipo isso, todas as palavras têm alguma profissão e só existem 10 profissões disponíveis, então todas as palavras têm que se encaixar em uma das profissõezinhas. Porque as palavrinhas têm trabalhinhos específicos, têm funções específicas, então elas têm que cumprir esse trabalhinho dentro de uma frase. Por exemplo, se a função da minha palavrinha é dizer para você se eu estou falando de qualquer um ou de um específico, eu vou usar um artigo definido ou indefinido. Se eu estou falando para você sobre uma coisa, um objeto, uma pessoa, um lugar, um sentimento, alguma coisa, e eu dou o nome para essa coisa, eu estou usando um substantivo. Se eu qualificar esse substantivo, eu estou usando um adjetivo. Se eu pegar uma ação, alguma coisa que um substantivo pode fazer, ele pode amar algo, comprar algo, beber algo, sair, qualquer coisa que ele pratique, quando eu dou um nome, isso se chama verbo. E quando eu vou falar ainda dessa coisinha que seria o substantivo, mas eu não quero usar o nome dele, eu quero usar uma palavrinha que substitua o nome, eu uso um pronome. E esses foram os 6 que a gente viu na nossa aulinha passada. Hoje a gente vai falar dos outros 4. O que é uma interjeição? Credo! Vixe Maria! Eita pô! É isso aí, interjeição é aquela palavrinha que a gente usa quando a gente quer expressar um sentimento, uma sensação, um medo, tipo, nossa, credo, vixe! Então isso é interjeição, é bem simples, gente. É aquela palavrinha que a gente usa para expressar o que está sentindo. É quando a gente exclama alguma coisa, geralmente ela vem acompanhadinha de exclamação. Se faz o que da vida, hein? Eu sou um advérbio. Se a pessoa falar isso para você, significa que ela vai qualificar também, assim como um adjetivo. Especificar, caracterizar, vai dar uma característica, uma qualidade. Mas para quê? Essa é a diferença. Vai qualificar o quê? O adjetivo qualifica, caracteriza, dá uma especificação qualquer para um substantivo. Agora, o advérbio, ele faz parecido, ele vai dar uma característica, uma qualidade, porém, ele vai dar uma característica ou qualidade para si próprio. Sim, ele é bastante egoísta e egocêntrico. Ou para um adjetivo, ou ainda para um verbo, que normalmente é o que é mais usado. Por exemplo, quem vai pode ir num lugar perto, num lugar longe, pode ir rápido, pode ir devagar. Lugar, tempo, modo. Vou colar, tá? Porque são muitos para eu lembrar de cor, tá? Sou professora, não sou robô e nem sou dicionário. Lugar, tempo, modo, afirmação, negação, intensidade, dúvida, um advérbio de lugar, ali, lá, aqui, de tempo, hoje, amanhã, sempre, nunca, de modo, devagar, rápido, bem, mal, modo, né, o jeito que a ação é feito bem feito, é mal feito, é rápido, é devagar. De afirmação, se você não souber que sim é um advérbio de afirmação, pelo amor de Deus, né? Assim como não é um advérbio de negação. Então, para afirmação eu tenho claro, lógico, certamente, sim, óbvio. E para negação eu tenho não, absolutamente, jamais, nunca. Aí eu vou ter de intensidade, né? O famoso muito, que muita gente escreve assim, ó, que dá vontade de dar uma peba na testa, porque na verdade a gente tem que escrever assim, ó. Entendeu? Vai parar de escrever assim? Aí eu tenho advérbio de dúvida, que eu vou escrever talvez, maybe, quem sabe. Então esses são os de dúvida, né? Aquela palavrinha que você usa
que dá a entender que você não tem certeza absoluta, que você tá meio em dúvida, é um advérbio de dúvida. Faz sentido, né? E é isso aí, meu povo, mais o advérbio muito, que foi esse polêmico que eu falei da grafia errada, ele tem uma característica bem interessantezinha que vale a pena a gente ressaltar. Muito! Essa palavra muito, ela tanto pode ser um advérbio de intensidade, como ela pode ser um pronome indefinido. Você já reparou que quando você fala muito, às vezes você pode pôr no plural e no feminino, e às vezes não? Muito bonito. Eu não falo muita bonita, eu falo muito bonita, muito ruim. Então eu não mudo nem para o feminino e nem para o plural. Neste caso, ele é um advérbio, porque ele é invariável. Mas, se eu falar muitas pessoas, muitos sapatos, muitos gatos, muitos cachorros, então ele já deixa de ser um advérbio e passa a ser um pronome indefinido. É só você olhar o que vem depois dele. Então ele só é pronome quando depois dele vem um substantivo. Vamos agora falar sobre duas coisas ao mesmo tempo: preposição e conjunção. Por que eu vou falar os dois? Porque eles têm funçõezinhas bem parecidinhas. Uma conjunção vai formar um conjunto, por isso que chama conjunção. Ela vai juntar, conjuntar, colocar junto. O quê? Duas orações. O que são orações? Essa coisa que vocês chamam de frase, né? É uma ideia por completo passada com o verbo dentro. Por exemplo, meu nome é Ana Lu. Eu estou dando aula de português. Uma conjunção é uma palavrinha que serve para juntar duas frases em uma. Se você tem duas frasezinhas unidas por uma palavrinha bonitinha, você sabe que essa palavrinha aqui é uma conjunção. E se as duas frases já têm sentido completo, separadas, eu só liguei porque eu quero, é uma conjunção coordenativa. Mas se a frase está ligada com a outra, com essa palavrinha bonitinha, mas se eu separar as duas, ou pelo menos uma delas vai perder o sentido se não estiver acoplada à outra, é uma conjunção subordinativa. São duas orações diferentes. Se eu quiser, eu coloco um E no meio, não coloco? Meu nome é Ana Lu e eu estou dando aula de inglês. Este E é uma conjunção aditiva. Por que aditiva? Porque ela está juntando. Você pode comprar aquele carro ou você pode comprar essa bicicleta. Nesse caso, eu estou te dando opções, mas eu também posso contrariar. Eu posso falar, eu gosto muito desse filme, mas eu odiei assistir ele no cinema. Vamos falar da preposição logo? Que vai chover, vai fazer barulho, não vai dar pra ninguém ouvir nada, vai fazer... Vai, fala logo dessa preposição aí, né? E agora, por último, mas não menos importante, vamos falar da preposição. Eu já disse pra vocês que a preposição faz o quê? Você lembra, né? Liga duas palavrinhas dentro de uma frase. Então, se eu tenho uma frase, muitas vezes para poder unir uma palavra com outra, eu preciso de algum cimento ali no meio, alguma coisa que dá liga. Essa coisa chama-se preposição. O carro do Luiz. O carro Luiz precisa de alguma coisa para entender que é posse do Luiz o carro, né? Essa coisinha chama-se uma preposição. Eu pego o D, que é o cimentinho, e coloco entre o Luiz e o carro, e eu vou saber que o Luiz é o dono do carro. Se eu falo, eu fui Rio de Janeiro, eu preciso de uma preposição, de uma palavrinha, de um cimentinho, que quando eu colocar entre as duas palavras, você consiga entender que é destino, movimentação. Eu fui para o Rio de Janeiro, preposição. E as preposições têm uma característica bem interessante. Eu posso ligar duas e transformar numa terceira palavra. Em mais o artigo a, eu formo a palavrinha na. Em mais o, no. De mais o, do. Ali mais a preposição de vira dali. Aquele mais a preposição de vira daquele. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha intenção não foi falar tudo sobre cada uma das classes gramaticais nesses dois vídeos, mas sim fazer vocês entenderem o que elas são, quais são as divisões e basicamente qual a função de cada uma delas. Claro que vou fazer com as principais, as mais complicadas e as que mais têm detalhes e várias subdivisões, e eu vou fazer vídeos separados explicando como se usa cada uma delas, certo? Então você já sabe o que eu vou falar, não sabe? E se você já sabe, então vai lá embaixo e clica no botãozinho para se inscrever, deixa seu likezinho pra mim e até o próximo vídeo, que vai ser quarta-feira, o videozinho de inglês.